E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Vinícius, tá? Trabalho com a disciplina de Química e estou voltando aqui para trabalhar mais uma dica com vocês a respeito desse concurso que está sendo muito esperado por todo mundo aí, né? Que é esse concurso do bombeiro aqui do Distrito Federal, tá? E a matéria de Química, nós temos que dar uma atenção especial a ela, porque são muitas questões que são cobradas nesse concurso e abrange um número de conhecimento muito grande. Você tem que ter mais ou menos conhecimento de 70% a 80% do cronograma, do edital não, desculpa, mas do conteúdo do ensino médio completo, que seria primeiro, segundo e terceiro ano. Então a gente tem que dar atenção a todos os tópicos, porque cada tópico desse pode vir uma questão e pode facilitar a nossa vida. Então, estamos aí nesse projeto junto, vamos passar aqui no Estúdio Aulas, tá? Somos uma equipe de professores aí com uma experiência, tá, em concursos, né, voltados para inúmeras áreas e temos apenas, assim, o objetivo nosso é contribuir muito para essa aprovação de vocês, tá? Então, nós temos assim, temos o Estúdio Aula e temos também o Espaço Campus, né, que seria as aulas presenciais, fazendo esse trabalho em conjunto, tá? E o objetivo de hoje é passar uma dica para vocês, tá? De uma das partes do conteúdo da Química que cobra. Hoje eu estou trazendo para vocês uma questão envolvendo química orgânica, tá? E nessa questão a gente tem que ficar atento principalmente à identificação das funções orgânicas, né? Então, assim, os grupos funcionais, cada um com sua característica, tá? É importante que você saiba visualizar o grupo, visualizar como que ele se liga, visualizar o tipo de carbono que aquele grupo está se ligando, porque é isso que vai ser o diferencial para você poder desenvolver essa questão, tá bom? Então, vamos passar aqui para a tela, onde eu vou mostrar para vocês uma questão relacionada a um concurso bem recente. Você vê que a banca é a IDECAM, que é a banca do bombeiro, né? Desse concurso do bombeiro, essa banca já está escolhida, vai ser ela mesmo. Então, mais do que nunca, aí nós temos que estar fazendo uma revisão sobre esses últimos concursos, né? Que essa banca tem participado e ver também, né, o estilo de cobrança, né, que ela tem feito. Mas é importante a gente também comentar, não se esqueça disso, que é importante que você faça uma breve revisão sobre essas outras bancas também mais comuns que têm sido utilizadas aí para a realização desses concursos, porque o elaborador de uma prova, ele se inspira em questões que já existem também, tá? Então, assim, você encontrar, às vezes, algumas questões interessantes de uma outra banca, dê uma atenção especial a ela também, porque ali pode estar a inspiração que o cara teve para fazer a questão dele, tá? Então, não tem muito o que ficar inventando. A química é essa, é a mesma, então, quantas bancas você puder estar dando uma revisada, levantada de informação aí, isso vai contribuir para uma maior chance, né, de você enfrentar aquela questão sem correr risco, né, de ela trazer uma pegadinha e te pegar, tá? Então fica a dica aí. Então essa questão da IDECAM que nós vamos mostrar aqui é uma questão de 2014, tá? Olha bem o que ela fala. Vamos aqui na tela, então? Olha o que ela fala. Observe a estrutura a seguir, que representa o composto antibiótico conhecido como isopenicilina N, cuja estrutura química possui diversas funções orgânicas. Esse tipo de questão é uma questão clássica quando se fala de química orgânica. Por quê? É uma questão que ele vai comentar a respeito de uma substância, nesse caso foi um medicamento. Eles às vezes colocam um medicamento, colocam a fórmula de uma droga, colocam a fórmula de um pesticida, né, que são tudo relacionado a compostos orgânicos. E essas fórmulas, ela tem uma variedade de grupos funcionais, de funções que podem estar aparecendo nela, tá? Então, em cima disso, você tem que fazer esse trabalho. E é um trabalho assim minucioso, por quê? Porque você tem que fazer a identificação de cada grupo desse. E essa fórmula que foi colocada para vocês é uma fórmula que a gente chama de fórmula, né, de bastão aqui, onde você não tem a representação dos carbonos. Então tem que ficar muito atento, principalmente, aonde estão os carbonos nessa fórmula. Então lembrar, por exemplo, que nessas uniões das linhas aqui, ó, você sempre nessas interseções você vai ter, tá, um átomo de carbono. Vou colocar aqui, inclusive, deixa eu colocar aqui de caneta vermelha para facilitar vocês visualizarem melhor. Só um minutinho.
Então aqui, ó, aqui nós temos, ó, o carbono, aqui nós temos outro, tá? São carbonos. Nessa união aqui das linhas também temos um carbono. Ó, cada ligação dessas linhas aqui, ó, você vai ter um átomo de carbono. E também a extremidade de uma linha, se não tiver nenhum elemento nela, a extremidade também dessa linha corresponde a um átomo de carbono. Então a primeira coisa que você tem que fazer numa questão como essa é visualizar esses carbonos. E lembrar, primeiramente, né, que os carbonos são elementos químicos, né, são átomos de um elemento químico que realiza 4 ligações. Então, cada carbono desse, você tem que sempre lembrar que ele tem que ter 4 ligações, se caso pedisse isso também numa questão, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse carbono que está aqui na extremidade aqui, eu vou ter circulado para vocês, ó, esse carbono só tem uma linha, significa que ele tem apenas uma ligação aqui. Quer dizer que esse carbono ainda está faltando para ele, tá? Está faltando para ele ainda mais 3 ligações. E essas 3 ligações, se não vier um elemento identificado, é porque nesse ponto o elemento que vai estar ligado aqui é o elemento hidrogênio. E isso serve para qualquer um desses carbonos. Se tiver faltando ligação, você sempre completa com hidrogênio. Por exemplo, esse outro carbono aqui, ó, no lado esquerdo que eu circulei, ó, esse carbono, ele está fazendo, ó, tá vendo? 2 ligações. Significa que esse carbono, então, tá, ele ainda precisa de mais 2 ligações para completar as 4, tá? Outro detalhe importante que a gente tem que avaliar, essas fórmulas que a gente chama de fórmula condensada, né? Também que tem nessa fórmula aqui. Olha aqui, ó. Olha só como que esse grupo funcional aqui foi colocado no caso. Os elementos foram colocados, ó, um ligado ao outro, tá? Só que não está mostrando as ligações. Isso é importante também que você saiba destrinchar isso aqui, tá? Você tem que saber abrir isso. Como que, na verdade, é a representação, no caso, destas ligações. Aqui, na verdade, este carbono, ele está fazendo uma dupla com o oxigênio e essa hidroxila está vindo aqui embaixo. Então, na verdade, isso que você está vendo aqui, ó, é, na verdade, uma carboxila, tá? Essa carboxila é característica da função ácido carboxílico, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso aí, na hora de abrir esses grupos funcionais que estiverem condensados, para você não correr o risco. Essa questão, o que ela fala nela? Tá? Eu vou avançar aqui, ó. E o que ele comenta? Ó, assinale a alternativa que não contém uma função orgânica representada na estrutura da isopenicilina. Então, é uma questão clássica de concurso, clássica de vestibular, de concursos que cobra essa química do ensino médio, que é a química que vai cair na prova sua do bombeiro, tá? Lembrando, né, é bom a gente fazer essa observação, questões envolvendo esse concurso serão questões, tá, nível de pré-vestibular, tá? É a mesma que você um dia se preparou também para fazer o vestibular de uma universidade federal, de uma universidade particular, uma UNB da vida ou qualquer outra federal. Tá? É aquela matéria que também está sendo reproduzida para esse concurso. Tá? Então, voltando aqui na tela, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos a função éter, nós temos a função amida, nós temos a função amina, aldeído e ácido carboxílico. O que nós temos que fazer? Ele está pedindo para você encontrar naquela molécula uma dessas funções que não aparece nela. Então nós vamos ter que voltar lá na molécula, tá? E olhar agora quais os grupos presentes. Agora, para dar uma recordada para vocês rapidinho aí também, já que nós já estamos nesse barco aí, né, falando dessas funções orgânicas, seria interessante a gente pegar e fazer uma breve revisão, tá, dos grupos funcionais mais importantes, que eu acho que em cima disso a gente mata essa questão. Você vai matá-la com muito mais facilidade. Então eu vou aqui nessa tela em branco aqui, vamos fazer uma revisão. Por exemplo, existe um grupo funcional, que é o OH, esse você tem que lembrar para qualquer prova que você faça de química orgânica, né? Que é a famosa hidroxila. A hidroxila sozinha, opa, ficou feio, ficou feio demais. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, por favor. Ficou 100% não, mas já está dando para você ler. Essa hidroxila, tá, ela vai aparecer em 3 funções importantes. Tá? Ela vai aparecer ligada a um carbono saturado, que é um carbono que só faz ligações simples. Quando ela aparecer ligada a um tipo de carbono desse, você tem a função álcool. Tá?
A função que você vai identificar, você tem que sempre levar em consideração o grupo funcional e onde ele está ligado, tá? Essa hidroxila, se aparecer ligada a um carbono fazendo dupla ligação, que é um carbono que nós chamamos de insaturado, nós temos uma função chamada de enol. E essa hidroxila, se ela aparecer ligada diretamente àquela cadeia famosa, né, que é o hidrocarboneto aromático, você tem aqui a função fenol. Então aqui, ó, isso aqui já dá uma dica legal para vocês. Agora, quais são outras funções clássicas também que você não pode deixar de sempre estar lembrando? Outra função clássica, funções clássicas, vão ser funções que vão ter esse carbono fazendo dupla com oxigênio, tá? Esse grupo funcional recebe o nome de carbonila. Essa carbonila pode estar presente sozinha, né? Essa carbonila isolada, ela pode estar presente em duas funções também muito clássicas de concurso. Que é, ó, essa carbonila ela pode estar na extremidade de uma cadeia. Sempre que você vê essa letra R em maiúsculo, significa radical, ramificação, tá? É porque você tem uma continuidade de uma cadeia carbônica aqui, tá? Só fazendo essa observação. Então aqui eu tenho o carbono duplo O na extremidade e esse carbono duplo O também pode aparecer, tá? Entre dois carbonos. Quando esse carbono duplo O está na extremidade da cadeia, né? Temos aí um aldeído, tá? E quando esse carbono duplo O aparece entre dois carbonos, nós temos aqui uma função agora chamada de cetona, tá? Legal também a gente recordar. Outra função também que é muito importante a gente recordar vai ser agora a junção desta carbonila, olha bem, a junção agora, ó, da carbonila com essa outra aqui que nós mostramos, que é a hidroxila. Quando a carbonila se junta, ó, vou até mudar a cor para fazer uma coisa massa aqui, ó, para ficar bem claro para vocês, ó. Quando essa carbonila se junta à hidroxila, tá? Você vai ter agora uma função, uma função chamada de carboxila. A carboxila agora é característico da função ácido carboxílico, tá bom? Que é uma outra função também clássica de prova. Além dessa, temos também que levar em consideração duas funções que o nome é muito parecido. Nós temos aqui função, uma delas chamada de éter e uma outra chamada de éster. Tá vendo como os nomes são próximos? O éter é a mais simples. O que é o éter? É quando você tiver um oxigênio ligado entre duas cadeias carbônicas. E o éster? O que é o éster? Para facilitar o seu entendimento, o éster você também terá essa mesma coisa, tá? Você também terá o oxigênio, deixa eu só melhorar isso aqui. O éster você também terá o oxigênio se ligando entre dois carbonos, porém vai haver uma complexidade agora na cadeia. Por quê? Porque esse oxigênio estará entre dois carbonos, porém um desses dois carbonos vai ainda estar fazendo um carbono duplo O com outro oxigênio, tá? Então aqui, ó, vou colocar o R nessa posição aqui, ó. Então, a molécula do éster, ela também tem o oxigênio entre carbonos como o éter tem, só que além disso, um dos carbonos que está ligado ao oxigênio faz uma dupla com o oxigênio. São duas funções também que, pelo fato da estrutura ser semelhante, pode também gerar dúvida. Macetinho para guardar isso. Qual a palavra mais simples? Entre éter e éster. A palavra mais simples é éter. Se a palavra mais simples é o éter, a molécula também é a mais simples. Éster é a palavra mais complexa. Então, você também tem a molécula mais complexa. Palavrinha menor, cadeia menor. Palavrinha maior, grupo funcional maior, mais complexo, tá? Para você guardar. E também, aqui eu deixo uma dica que eu acho muito importante, que são as funções, tá? Duas funções agora que vão apresentar o nitrogênio na cadeia, tá? Essas funções também, eu acho que vocês devem também dar uma atenção especial a ela, tá? Que vão aparecer duas, que é a função chamada de amina e a função chamada de amida. Qual a diferença das duas? A função amina, ela é mais simples, ela vai ter o nitrogênio sozinho. Então, na amina, você vai ter o nitrogênio se ligando diretamente a uma cadeia carbônica comum. Só que o nitrogênio é um átomo que faz 3 ligações. Então, não confunda, porque você pode ter o nitrogênio fazendo ligação a 2 carbonos, tá?
e é um, perdão, aqui, e é um hidrogênio, tá? E você também pode ter esse nitrogênio fazendo ligações agora com 3 carbonos, com 3 ramificações. Não importa onde o nitrogênio estiver, se você olhar para o nitrogênio e ele só estiver se ligando a carbono, a função se chama amina. Agora, a amida, qual que é o detalhe da amida? A amida a gente até disse que ela é uma função derivada de um ácido carboxílico. Por que a gente disse que ela é uma função derivada do ácido carboxílico? Por causa disso aqui, galera, ó. Olha onde o nitrogênio vai se ligar. Para ser amida, obrigatoriamente, o nitrogênio tem que estar se ligando a um carbono que faz dupla com o oxigênio. Então, essa é a característica principal para você ter uma função amida. Na amina, o nitrogênio vai estar se ligando a um carbono, tá, comum, não a um carbono fazendo dupla com o oxigênio. Esse carbono tem que ser um carbono saturado. Então, esse é o ponto-chave para você diferenciar essas duas. Então, com esse resumo que eu coloquei aqui na tela para vocês, vocês têm assim as principais funções, tá, orgânicas. Existem mais algumas, mas aqui estão principais funções orgânicas que nós temos e são as que mais caem em prova. Baseado nesse raciocínio aqui, a gente volta agora então a, no caso, molécula. Já dá até para ter uma visão já melhor agora do que está rolando, né? Então vamos agora identificar essas funções. Então olha só, vamos dar uma olhadinha. Aqui já identificamos uma delas, que é a função ácido carboxílico. O que eu tenho aqui, galera? Ó, o nitrogênio se ligando a um carbono saturado comum. Ah, mas professor, eu tenho oxigênio aqui, ó, mas o oxigênio está ligado a este carbono. O carbono que o nitrogênio se liga, ele é um carbono, ó, saturado, é um carbono comum. Então aqui eu tenho a função amina, como eu mostrei para vocês. Avançando mais um pouco, olha bem agora, outro nitrogênio. Não importa como a molécula esteja, agora olha para os carbonos que o nitrogênio se liga. Confere aqui, pessoal, olha só esse carbono, ó, que o nitrogênio está se ligando. É um carbono dupla O. Então aqui a função é amida, tá beleza? Olha aqui, ó, de novo o nitrogênio se ligando a um carbono dupla O. De novo, amida. De novo, amida aqui. Novamente, COOH. Isso aqui é o que? De novo, ácido carboxílico. E aqui em cima, o que você tem? Um oxigênio entre 2 carbonos saturados aqui, ó. 2 carbonos saturados, ou nesse caso são saturados, ou também chamados de alifáticos, que são carbonos, né, que não estão se ligando a nenhum outro grupo. Então olha aqui, ó, dá uma olhadinha só nesses carbonos aqui. Esses carbonos são simples, então aqui a função é éter. Para ser éster, lembra? Tinha que ter aquele carbono dupla O. Então, nessa molécula gigante que foi colocada nessa questão, você tem ácido carboxílico, amina, amida, éter e novamente aqui embaixo o ácido carboxílico. Avançando, ele pergunta qual das funções abaixo não vai pertencer a essa molécula. Vamos lá então, deixa eu apagar aqui para a gente então fazer essa revisão agora, para finalizar essa questão. Éter tem? Vimos que tem, né? Olha lá, temos o éter. Voltando agora, amida tem? Vimos que temos também uma molécula de... Opa, voltando aqui. Temos também molécula de amida, tá? Agora, amina tem? Temos amina, né? A gente tem amida e temos amina, né? Mostramos aqui, né? Ó, aqui nós temos uma molécula de amina e aqui uma molécula de amida, tá? Temos as duas. Aldeído tem? Eu não lembro de ter visto aldeído, mas eu lembro dessa palavra de baixo que é o ácido carboxílico, né? O ácido carboxílico, ele aparece 2 vezes, né, pessoal? Aqui, ó, ele apareceu aqui e apareceu aqui. Então, ácido carboxílico eu também tenho. Eu só não vou ter, então, a função aldeído, tá? Que é a resposta desta questão, tá bom? Então, com essa única questão que a gente trabalhou aqui, deu para a gente revisar praticamente todas as funções orgânicas mais comumente cobradas em concurso. Existem algumas outras funções? Existe a função nitrila, tá? A função nitrocomposto, existem algumas outras funções que vocês vão dar uma olhadinha com calma em casa, porém, as principais que se cobram em prova, envolvendo química orgânica, envolvendo esses concursos, tá? Seja os concursos públicos, seja pré-vestibular, as principais funções trabalhamos nessa questão. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui, tá? Espero ter clareado um pouquinho a cabeça de vocês. Isso aqui é apenas um degrau
de vários que vocês vão estar, no caso, tendo que percorrer aí, porque a matéria de Química é grande, e o que eu aconselho a vocês? Dê atenção a essa matéria, porque o número de questões que vão vir nela é um número de questões muito grande. Estaremos aqui mais vezes para dar outras dicas para vocês, tá? Então, galera, prazer aí pela atenção de todos, tá? Prazer estar com vocês aí e desejo bom estudo, porque esse edital tá para sair a qualquer momento. Segunda-feira ele pode às vezes já tá na tela aí já, tá? Qualquer momento esse edital, pelo que estão falando, vai sair. A banca é IDECAM. Estamos nesse projeto juntos, vamos passar aqui, tá? Então podem contar comigo aí que eu vou estar trazendo muita coisa interessante para vocês ainda, tá bom? Galera, um abraço e bom estudo a todos, beleza? Valeu!